Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba, bumba esquisito, batendo dentro do peito. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ai, comecei com uma musiquinha triste, porque tá acabando, né? Eu já tava tão acostumada a preparar a aula para vocês e pesquisar. Gostei muito de algumas observações que fizeram sobre a múmia que eu coloquei em uma das aulas. Não era aquela figura que eu queria ter colocado. Aquela figura ali, ela foi mumificada por causa das intempéries do meio, né? Como frio, por exemplo. Eu queria ter colocado o Homem de Tormund. Só que aí a gente põe no Google, copia e cola, fica um pouquinho errado. Então, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, pesquisem o Homem de Tormund, que ele é uma múmia de esfagno. Então, desculpas pedidas, eu sou um ser humano, foi um acidente mesmo de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vamos começar a nossa aula 4, que vai falar de fisiologia vegetal. Pessoal, prestem atenção no material que eu vou colocar o link para vocês, porque fisiologia vegetal é a coisa mais linda que existe na biologia. Eu sou simplesmente apaixonada por fisiologia vegetal. É nessa disciplina que a gente aprende a conversar com o vegetal, que ele lhe diz do que ele está precisando, que ele lhe fala o que está sobrando, o que está faltando. Então, para vocês terem noção, no curso de biologia, a gente passa um semestre inteiro e ainda não dá tempo. E aí eu vou ter que dar para vocês uma aula que pediram para ser 20 minutos, mas minhas aulas sempre passam de 1 hora. Então vamos lá, né? Vamos começar. Olha a paixão da minha vida, gente. Olha que lindo, uma ravórtia, coisa linda. Outra ravórtia, uma mamilária. O resto são suculentas. Eu não gosto de suculenta. Apesar de ravórtia ser suculenta, mas eu não gosto muito. Eu gosto mais de cacto. Mas é uma paixão. Eu tenho tatuado em mim. Acho que 2 cactos. Futuramente vou fazer mais. Uma paixão e vocês vão saber por quê, né? Por que que eles são símbolo do Nordeste? Então vamos para frente. Sempre dividindo em partes, porque se vocês quiserem cortar para ir assistindo aos poucos e depois voltar, vocês sabem em qual parte a gente está. E vamos começar com a água na planta. Como que a planta vai fazer para poder conseguir essa água que ela precisa, né? Para que uma água? Para que a planta ela vai querer água, gente? Para que uma planta vai querer água? Por que a planta vai querer água? Todas as reações biológicas elas vão ocorrer em meio aquoso. E uma planta ela é um ser vivo. Então, vamos lembrar que para ela poder conseguir manter suas reações químicas, elas precisam de um meio aquoso. Então, a água vai ser importante para isso. Aporte de minerais. A água quando a água entra na planta, ela leva com ela sais minerais. E a planta precisa desses sais minerais também para poder sobreviver. E a transpiração. Gente, nós temos uma bombinha no meio do nosso peito chamada coração. Esse coração, ele não vai servir para você se apaixonar por ninguém não, tá? A função do coração é simplesmente o quê? Bombear sangue. Para que esse bombeamento de sangue, Stefânia? Para quê? Gente, tem que estar em movimento o nosso líquido, cheio de nutrientes, que é o sangue. Nas plantas, não vai ocorrer diferente. Entendo que nós somos uma imitação feia de uma planta. Uma imitação bem feia. Então, para que a água na planta consiga ficar em movimento, ela vai precisar dessa transpiração. Então, a água precisa sair por transpiração para poder entrar na planta. É errado o termo a planta absorve água, porque o processo ele não é de absorção. Ele não vai ser um processo de absorção, vai ser um processo chamado de coesão-tensão, descrito por Dixon.
bem interessante. Então, quando a água sai, ela vai gerar um vácuo, e esse vácuo faz com que as raízes elas consigam, eu estou sendo didática, absorver a água. Então, a água entra pela raiz porque ela sai pela folha. Tanto que, se não houver essa saída de água pela folha, a planta ela morre de sede mesmo você aguando ela. É um processo chamado de seca fisiológica. Também vai se dar por outros fatores, né? Como, por exemplo, o excesso de nutrientes no solo. Se você colocar muito adubo, o meio externo ele vai ficar hipertônico. Então, a água ela vai sair da planta e não entrar. Não importa quanta água você coloque, a planta vai morrer de sede. Também é outro fator que provoca a seca fisiológica. Então, a água ela é muito importante para a planta, tá bom? Cerca de 99% da água é perdida por transpiração. Para vocês terem noção do quanto é importante vocês terem um coração. Senão vocês iam ter que estar suando sangue, trazendo aqui, né, comparativo com os vegetais. Então, como a planta não tem como bombear, como fazer com que essa água circule, vai ser o jeito, porque ela não tem uma bombinha como a gente, né? Vai ser o jeito ela transpirar. Então, vai ter que haver essa transpiração para a água poder circular e os nutrientes também. É por isso que a planta precisa tanto de água. Cuidado que não é tanta água, é tanto de água. É diferente, viu? Quem sabe a quantidade de água que ela precisa é ela. Assim como quem sabe a quantidade de água que vocês precisam é o corpo de vocês. O pessoal pergunta muito, professor, é verdade que a gente tem que beber 2 litros de água por dia? Não, não é verdade. Se eu estiver trabalhando no sol quente, plantando as minhas plantas, fazendo as minhas mudas, eu vou beber só naqueles minutos ali, naquelas 2 horas, 6 litros de água tranquilo, porque eu estou perdendo muito. Agora, se você passa o dia inteiro deitado na cama, você bebe 2 litros de água, vai dar problema para você. Então, obedeçam ao corpo de vocês. Vocês estão aprendendo a falar com planta e não sabem falar com o corpo de vocês, certo? Então, vamos para frente, porque eu falo demais. A relação solo e água. E aí, Stefânia, a planta ela vai pegar água de qualquer jeito? Não, pessoal, o solo ele vai ser um fator crucial para isso, porque a quantidade de água disponível ela vai depender do tipo de solo e da estrutura dele. Se você colocar aí no computador de vocês, eu não coloquei porque já tem imagem de imagem, tem coisa demais, a diferença de tamanho entre um grão de argila, um grão de areia, ele é muito diferente. É muito diferente essa questão, o tamanho, né, dessa partícula. E onde que isso vai interferir? Quanto menor a partícula, mais água ela vai reter. Então, o barro, ele vai reter água. Ele não deixa a água passar, porque é um espaço muito pequeno. Já a areia, ela vai drenar a água, ela vai deixar a água passar. Quando eu falo areia, eu estou falando areia de praia mesmo. Olha um exemplo interessante. Quando a onda molha a praia, em pouquinho tempo seca, não é verdade? Agora, se você joga água numa argila, por exemplo, vai demorar bastante. E por que isso é interessante para vocês? Já que a planta nasce onde ela tem que nascer. Ela é adaptada ao ambiente dela. Só que você vai plantar uma planta. Você está botando ela num lugar que não é dela, principalmente porque vocês gostam muito de plantas que não são nossas. Quando eu falo vocês, eu estava falando até de mim antes de eu estudar, assim, muito de saber disso, né? Quando você traz um hóspede para a sua casa, por exemplo, principalmente uma pessoa que não é daqui, você vai ter que adaptar o teu ambiente àquela pessoa. Então, você vai ter que mostrar onde é que tem água, você vai ter que levar água para ela se ela não conseguir se mover. Aí vamos lá. Para você trazer uma planta que não é do cerrado para o cerrado e quiser que ela fique bonita, você vai ter que preparar o solo. Então, para cada planta eu tenho um tipo de solo diferente, certo? E aí, é uma planta que não precisa de tanta água, como agora está na modinha rosa do deserto. O que é que tu vai fazer? Vai colocar mais areia ou mais argila? Pensaram já, né? Aí é aquele momento lá que a gente combinou que você dá o pause para pensar. Você põe mais areia.
vai pôr mais areia para ela poder drenar bastante a água. A rosa do deserto, ao contrário do que muitas pessoas falam, ela é uma planta do deserto, mas ela adora a água. O que ela não gosta é de água retida, porque as raízes dela apodrecem fácil. Então você põe água, você põe palha de arroz. Como eu não sou chique para pôr palha de arroz para eu cultivar minhas rosas do deserto, eu coloco capim, eu bato capim no liquidificador. Gente, eu tenho um liquidificador próprio para isso, viu? Não vão bater capim seco, capim seco. Não pode ser qualquer, o capim verde, não. Não vão me matar capim para poder. Você põe capim seco, você põe isopor. Tudo isso no substrato para a rosa do deserto, para poder a água entrar e descer com facilidade. Agora você vai plantar um pé de manga. Aí você vai precisar, você preste atenção, gente, na natureza. Olha onde é que ele cresce. Você vai plantar um pé de manga, você vai precisar de um pouco mais de barro, de argila, né? De barro, barro mesmo. E aí, para poder a água ficar mais tempo ali, porque ele vai precisar de mais tempo para poder absorver, entre aspas. Já falei que absorver é um termo errado, mas a gente usa por causa da didática. Ele vai precisar de mais tempo para isso. Então, cada planta, um solo adequado para ela. Você não quer ter esse trabalho? Planta do cerrado, que é nossa. Você joga o solo, já está ali preparado. Você põe um pouquinho de adubo, que pode ser até o de bode, porque ele é ácido, né? E as plantas do cerrado, elas são acostumadas a um solo ácido. Então, você põe um adubo de bode curtido ali um pouquinho, vai repondo a cada 2 anos e tá perfeito, tá maravilhoso. Então, invistam no que é bom para vocês. Você bota a planta lá, depois que ela tá pronta para poder sobreviver sozinha, que ela já é uma planta com 5 folhas verdadeiras, aí você vai aguando, alternando os dias, alternando até que em 3 meses você não precisa mais aguar, porque ela vai atrás da água, certo? A estrutura responsável pela captação de água são os pelos absorventes, e eles têm vida curta. Por que ele tem vida curta, gente? É uma célula que ela é muito frágil para poder deixar a água entrar. Então, ela vai ter que ser muito frágil. Só lembrando aqui, vocês lembram do transporte apoplasmático e simplasmático, né, das aulas passadas. Se não lembram, vão lá dar uma olhadinha que a gente vai precisar disso. Então, olha aqui, ó, prestem atenção. Primeiro que sai a raiz, certo? Aí você vê aqui na lateral os pelos absorventes. Eles são bem frágeis. E olha aqui o grau de suberização à medida que se distancia do ápice radicular, da ponta, o ápice radicular. E o que diabo é suberização, gente? O que diabo é suberização? Sendo bem didática para vocês, suberização é impermeabilização. Então, à medida que vai se distanciando, certo? Do ápice caulinar, eu vou tendo vasos mais suberizados, vou tendo vasos mais, como que eu posso dizer, mais impermeáveis, tá bom? Então, aquele é bem impermeável. Aí, quando o xilema, ele vai se afastando daqui, certo? Ele vai ser bem mais suberizado do que na ponta, porque aqui a planta é por onde a planta ela pega, entre aspas, a água do solo, certo? Então, vamos lá. Qualquer perturbação na raiz, ela vai interferir no aporte de água, nessa captação de água. Qualquer perturbação. Por que eu estou falando isso? Porque você vai mudar uma planta de lugar, você está com ela num vaso, vai botar num vaso maior, aí a planta morre. Aí você, Stephanie, foi o que aconteceu, eu fiz tudo, eu bati a terra velha. Tá errado. Olha como é que você tem que trocar. Ó, você tem que tirar ela do vaso assim, mantendo a touceira. O que é a touceira? A touceira é o complexo formado pelas raízes e o solo que ela compactou, que ela abraçou. Então não pode bater. Ah, mas na rosa do deserto, gente, rosa do deserto, a gente vai ver lá na frente que essas plantas, elas têm uma certa diferença, certo? Mas toda vez que vocês forem trocar uma planta de lugar, percam a menor quantidade possível de terra, porque dentro dessa terra aqui estão os pelos absorventes. Então, se você bate essa terra, o pelo absorvente vai junto, porque ele é muito sensível, ele é muito frágil. Então, se você perder esse pelo absorvente, a raiz ela não vai conseguir produzir eles em tempo hábil para poder se manter viva, certo?
Olha que lindo. Não, não tá lindo não, porque essa planta aqui o cara não tirou para replantar. Ele bateu, ele limpou, ele lavou, que ele esfregou com bombril, para vocês verem o tanto que ela tá limpinha. E aqui ele está mostrando os nódulos de Rhizobium, que são as bactérias fixadoras de nitrogênio. Olha aqui os nódulos, que bonitinhos, né? A raiz bem limpinha. Então, aí ele vai plantar essa planta de novo, ela vai conseguir sobreviver muito difícil. Não vou dizer que é impossível, porque da natureza ninguém duvida. Mas não vai ser uma coisa fácil, certo? Olha, essa outra tá mais linda ainda, muito mais nódulos, não é, Stefania? Não. Isso aqui é doença, tá? Isso aqui é verme, isso aqui é um nematóide que dá nas raízes. Verme em planta? Sim, verme em plantas. Inclusive, eles são os principais causadores de morte de grandes lavouras, obrigando o cara, dono da fazenda, até a abandonar mesmo, porque quando ele não sabe controlar, quando ele não consegue controlar, porque é dentro da terra. Se você jogar agrotóxico, der perdão. Se você jogar defensivo agrícola, que é a mesma coisa de agrotóxico. Se você jogar defensivo agrícola, você vai ter um acesso ao interior do solo muito pouco. Você vai ter mais acesso às partes aéreas do vegetal. Então é difícil você controlar um solo que tem nematóides. Aí é aquela hora que o cara abandona mesmo e deixa lá um solo morto, pobre, tá bom? Quando ele encontra raízes assim. Ah, qual a diferença dos nódulos? Gente, olha a organização desses aqui, olha que bonitinhos, né? E esse aqui tá assim, a folote, eu fiz com preguiça. Porque o verme entra e não se importa. Ele vai se desenvolvendo aqui dentro, só alimentando-se do floema, tá bom? Aí isso vai impedir até a circulação dentro da seiva orgânica dentro do corpo do vegetal. Vamos lá. Olha as pontas da pradaria, de um cerrado. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Olha o tamanho da planta e o tamanho da raiz. Tamanho da planta e o tamanho da raiz. O tamanho da planta e o tamanho da raiz. Tamanho da planta, tamanho da raiz. Tá, Stefania, a gente já entendeu. Mas o que eu quero perguntar para vocês? Por que essas plantas são assim? Por que a planta do cerrado ela tem uma raiz bem maior do que a parte aérea? Dá o pause. Pronto, já deu. Você deu pause e pensou, né? Gente, ela está procurando água. As plantas do cerrado, elas são adaptadas a procurar água. Ah, mas eu quero aguar minha planta. Você botou uma plantinha lá, ficou com pena e você agua ela todo dia. E aí eu pergunto, vai crescer desse tanto a raiz? Não vai. E aí vai ocorrer até outro problema, a raiz pode chegar a subir, né? Que é uma coisa que não é comum em plantas do cerrado, mas ela pode chegar a subir. Então, plantou planta do cerrado, deixa ela se estabilizar e esquece ela, fica só admirando, vai conversar com ela, vai ver se tem piolinho, que são os pulgões, vai cuidar, vai conversar com ela, ver do que ela está precisando, se está precisando já de mais estrume, por aí vai. Mas olha aqui, gente, o tamanho dessa raiz procurando água. E olha, ela encontra, viu? Ela encontra água. As plantas do cerrado. Ah, você vai falar de planta do cerrado? Sim, sim. Porque é elas que vocês vão ver. É delas que vocês têm que ter cuidado, porque o cerrado é de vocês. Plantas amazônicas são muito importantes também. Mas eu estou falando do nosso meio, tá bom? Eu estou focando no nosso meio, no que a gente vai encontrar. Então vamos lá. O sistema radicular ele tem cerca de 2/3 da biomassa. Então a raiz ela tem 2/3 do peso da planta, sobrando para as folhas apenas 1/3, para as folhas assim que eu falo parte aérea. Então tem noção, gente, do tamanho de uma raiz. Tentar arrancar um pezinho de ipê pequenininho que seja na mão, sem utilizar assim ferramentas para você ver é muito complicado, porque o sistema radicular como vocês já sabem, a raiz ela cresce bem mais rápido que as folhas até a planta se estabilizar. Então é muito grande a raiz de uma planta do cerrado, é muito difícil você arrancar. Muitas vezes a galera derruba, né? Pensa que derrubou, ela vai e nasce de novo, porque tá lá a raiz viva, linda e tem gemas ao longo do caule. Então vamos ter cuidado aí, não derrube não. Mas quando for derrubar, derrube mesmo de verdade.
para a bichinha não sofrer tanto, certo? O cerrado é considerado uma floresta invertida, porque a parte maior está dentro do solo e não fora. Está dentro do solo procurando água, tá bom? Em plantas cultivadas, aí eu pergunto para vocês, quando você cultiva a planta raiz, ela é maior ou é menor? Ela é bem menor do que numa planta mesmo que está lá na natureza se virando para procurar água. Eu acho assim uma agressão você retirar uma árvore do cerrado que é linda e plantar uma árvore que não é nossa. Por que que é uma agressão? Porque é uma planta que já se esforçou tanto, gente, é uma planta que já sofreu tanto para se estabilizar ali. Aí você arranca e vai plantar uma planta que não é nossa, uma árvore que não é nossa. Então, em plantas cultivadas, lembrem disso, a raiz ela é bem menor. Você tem como exemplo a hidroponia. Você planta, você cultiva alface em hidroponia e cultiva ele no chão. Aí depois você dá uma observadazinha, que a hidroponia ela cresce bem menos. Apesar de no chão ela crescer menos, porque você está dando água para ela, certo? Na hidroponia a raiz ainda é bem menor ainda. Olha aí o que pode acontecer, ó. Essa planta ela não é uma planta do cerrado. E nem esse lugar aqui é um cerrado, tá? Essa cidade aqui não é uma cidade do Nordeste. Mas olha o que acontece muitas vezes. O pessoal fala que é um problema urbano. O problema é o homem. O problema é o homem, não é a árvore. Porque o que que ela está fazendo? A raiz subiu. Por quê? Porque o cara está aguando aqui em cima. Ah, mas aí ele já parou de aguar faz tempo. Mas quando ele aguava aqui em cima. A gente resolve isso fácil, gente, enterrando um cano. Ah, tu quer arborizar a tua praça, prefeito? Enterra um cano perfurado com furos microscópicos. Liga essa torneira de vez em quando. A raiz ela não vai subir. Isso aqui não é uma árvore de cerrado, tá? Porque as árvores de cerrado é costume que as raízes não sejam violentas. Mas se você enterra o caninho aqui e perfura ele, a raiz não vai subir, porque ela vai procurar água onde tem. Se tem em cima, ela vai procurar em cima. É o que acontece com as árvores amazônicas. A água está em cima, a água está em cima do solo. Por isso que lá nós temos muitos exemplos de raízes tabulares. Aqui no Cerrado praticamente a gente não vê raiz, certo? E quais são os fatores que influenciam a abertura e o fechamento dos estômatos? Quando eu falo em perder água por transpiração. Aí o que é? Interno, turgor do tecido adjacente. Quanto mais água tem o tecido adjacente do estômago, mais aberto ele está. Por quê? Porque ele pode perder água. Então, se ele pode perder água, se ele pode transpirar, ele vai transpirar. Lembra, para poder circular o líquido nutritivo que está dentro dela. O ácido abscísico produzido por células do mesófilo foliar e produzido pelas raízes. Isso é um hormônio, tá, pessoal? Isso aqui é um hormônio. Então, quando esse hormônio ele entra no vegetal, ele é produzido pelo vegetal, ele sabe que o estômago tem que fechar ou tem que abrir dependendo da quantidade de ácido abscísico. Por exemplo, quando a raiz está com pouca água, ela libera muito ácido abscísico para poder fechar o estômago, certo? Quando ela está com pouca água, ela libera, dá o sinal, ei galera, quando está faltando água no mesófilo, ele libera ácido abscísico para poder fechar o estômago, tá bom? Então, isso aqui são fatores internos. Fatores externos, intensidade de luz. Se tem muita luz, a planta pode fazer fotossíntese. Se ela está fazendo fotossíntese, vamos pensar comigo. Não vai precisar circular o líquido, os líquidos, tanto o inorgânico quanto o orgânico. Então, gente, se tem muita luz, vamos abrir o estômago, vamos. E a temperatura, ela abre o estômago ou ela fecha? Depende. Se a temperatura for muito alta, o estômago fecha. Porque aí ele vai perder água mais do que ele pode. Se a temperatura for muito baixa, ele também fecha. Então tem que ser uma temperatura ideal. Sabe por quê? Porque a temperatura ela vai afetar as enzimas. Se ela afeta essas enzimas, pensaram?
Se ela afeta essas enzimas, a enzima desnaturaliza. Isso pode levar a planta à morte. Então, quando eu falo de temperatura interna do vegetal também, quando a temperatura interna dele está muito quente, ele abre os estômatos para poder transpirar. Mesmo que ele vá perder muito, é igual a gente vai ter que suar, certo? Então, se a temperatura interna dele está muito alta, ele vai abrir estômago. É por isso que se você pisa o seu pezinho no cimento, na calçada de cimento e do lado tem capim, gente, está lado a lado, está sob a mesma intensidade de calor. Por que que o capim é frio e o cimento é quente? Porque o capim é um ser vivo e ele tem capacidade de regular a temperatura dele. A umidade do ar, gente, se tiver muita umidade, não tem como a água sair, porque aí vai entrar aquela questão da difusão, né? Se tem muita molécula de água aqui fora, a de dentro não vai conseguir sair, pelo contrário, o estômago abre e vai entrar, então ele fecha. Correntes de ar. Pergunto para vocês, a corrente de ar, ela favorece a abertura ou fechamento dos estômagos? Ela vai favorecer, gente, a abertura. Porque se está correndo ar, a roupa não seca mais rápido no varal, não seca? Concordam comigo que ela vai secar mais rápido? Porque o vento, ele leva a molécula de água com ele. Então, se está correndo vento, o estômago abre para poder transpirar. E a concentração de gás carbônico. A planta, ela não pode, igual vocês, gente, acumular gás carbônico aqui. Porque se acidificar esse mesófilo foliar, vai poder acidificar. O pH e a temperatura são os fatores que destroem as enzimas. Então, se ela está cheia de gás carbônico aqui dentro, ela vai ter que abrir esse estômago para jogar o gás carbônico para fora. Por quê? Porque senão ela vai morrer. Então, são os fatores que influenciam a transpiração, certo? Parte 2. Agora a gente vai para a respiração. Como assim, Stefânia? Uma planta respira o tempo todo. Ela respira. Ela faz fotossíntese quando tem luz. Quando não tem, ela respira. Quando não tem luz, ela vai respirar. Então, gente, de manhã tem luz, a planta está fazendo fotossíntese e está respirando. À noite não tem luz, ela está respirando. Então, de acordo com o livro que eu penso que foi o do Tais, é o processo pelo qual a energia química dos carboidratos é transferida para a ATP, e essas que são moléculas carregadoras de energia, para ser usado na manutenção e no desenvolvimento das plantas. Se eu trocasse o nome planta por animal, mudaria? Elas respiram igual a gente, igualzinho vocês. Como é que vocês têm coragem de cortar uma planta, gente? Só ninguém pode cortar, viu? Mas como é que vocês têm coragem de matar um ser vivo que respira igual vocês? Eita, povo malvado! Olha, eu queria que vocês prestassem atenção, por isso que eu botei essa imagem, eu não fiz, eu não copiei, porque olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. São reações que se complementam. É por isso que um vegetal ele é um ser autotrófico, porque ele faz a fotossíntese para produzir o que ele vai consumir na respiração. Ele não precisa da gente para nada. Ah, Stefânia, mas eu tenho que aguar. Não, você não tem que aguar. Você não tem que aguar. Pois eu vou deixar de aguar o meu jardim. Não, o seu jardim você tem que aguar. Porque não são plantas dali. Se fossem plantas dali, você não precisa se preocupar que ela se vira. Ela vai se virar, certo? Porque ela nasceu para isso, ela faz isso. Durante o dia as plantas respiram e fazem fotossíntese. Durante a noite elas apenas respiram. Depende. Depende. Vocês vão ver isso lá na frente. Não. Eu vou falar logo. Lembra da aula que eu falei que as plantas são verdes por causa das clorofilas? Então, a clorofila ela absorve a luz branca. Concordam comigo? Principalmente nos espectros vermelho e azul. As folhas são verdes porque ela reflete o verde, então ela não usa o verde. O que acontece muito? A galera planta uma planta e ilumina o jardim à noite. Quando ele ilumina, ele bota que luz ali? Uma luz branca. A planta vai fazer fotossíntese? Vai.
ela faz fotossíntese com luz artificial. Ela precisa de luz. Ela vai fazer fotossíntese. Sim, aí qual é o problema? O problema, gente, é que fazer fotossíntese requer muita energia. Então, se ela passar dia e noite fazendo fotossíntese, ela vai morrer mais rápido. Porque vai, como que eu posso falar? Acelerar o tempo de vida dela. Ah, a planta do meu jardim morreu tudo, foi só eu botar a luz. Gente, presta atenção o que é um jardim bem elaborado. Aí eu peço até que, se vocês virem, prestem atenção e lembrem de mim. A galera bota a gelatina, que a gente chama, né? Gelatina, a galera que é da cultura aí, da música, sabe que o que muda a cor de um holofote é um treco que a gente chama de gelatina. É um que a gente põe na frente para poder mudar a cor da luz. Então, a galera que sabe que fez um jardim que preste, ela bota a iluminação com gelatina verde, porque na luz verde a planta não vai fazer fotossíntese. Então, quando vocês virem um jardim iluminado com luz verde, não é para deixar a folha mais bonita, não. É para que ela não faça fotossíntese à noite, porque se o cara for inteligente, ele só vai ligar a luz à noite, né? Batam palma quando vocês virem isso. Onde eu moro aqui do lado tem um jardim lindo, com plantas que não são nossas, então eu não acho ele bonito, tô falando isso para ser boazinha. Aí tem lá as palmeiras iluminadas, tudo com luz branca. Gente, já já elas morrem, porque o ciclo de vida delas vai ser alterado. Ela vai passar mais tempo fazendo uma coisa que ela só fazia em meio período, tá entendendo? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa questão da gelatina e da luz verde nas plantas. Quando a fotossíntese é mais intensa que a respiração, a planta vai se desenvolver e vai acumular material de reserva. Isso é lógico, né? Se ela vai fazer isso no tempo dela, no tempo certo, ela precisa descansar, gente. Fotossíntese é trabalho demais. Você produzir uma coisa é muito trabalho. Então, quando a fotossíntese é mais intensa que a respiração, a planta vai acumular material de reserva. Eu pergunto para vocês, acumula onde? Acumula na raiz. Ah, mas aí tem os caules que são tubérculos, como a batata inglesa. Sim, nesse caso acumulou no caule. Mas de praxe, em geral, é acumulado na raiz. Esse material de reserva para ela utilizar quando ela estiver precisando. Agora a gente não pode esquecer que esse material de reserva tem que ser suficiente para manter a planta dia e noite, porque ela consome constantemente. Ah, então não é bom ela fazer fotossíntese à noite, Stefânia, com a luz artificial? Não, gente, não é. Entendam. Para fazer fotossíntese, ela está trabalhando. É igual vocês, ela está trabalhando, produzindo a comida dela. Tá errada produzir a comida dela, né? Ela está transformando matéria inorgânica em orgânica. Só os seres autotróficos sabem fazer isso. Então dá um trabalho danado. Se você força a planta a fazer isso manhã, tarde e noite, ela vai fazer. Só qual é que vai ser o problema? Ela vai morrer mais rápido, porque ela está trabalhando mais, tá bom? Ela não vai reservar mais. Quem é que faz muito isso? A galera que planta cenouras, por exemplo. Ela precisa de uma raiz bem grande e muito rápido. Então, eles iluminam o tempo inteiro, tá? Entenderam, né? Isso daí. Qualquer dúvida pode me chamar lá no e-mail. O coeficiente respiratório, o que é isso? O coeficiente respiratório é você calcular o quanto que a planta está consumindo oxigênio e liberando gás carbônico. Detalhe, só é válida essa medição quando o vegetal não está fotossintetizando. Se ele estiver fotossintetizando, não adianta. Por quê? Porque fotossíntese, gente, lembrem, ela está consumindo e está produzindo. Então, a gente só quer medir o consumo. A produção aí, ela vai alterar os nossos dados. Por que é importante? Stefania, é legal o coeficiente respiratório. Bem legal. Mas para que eu vou precisar saber disso? Eu sei que vocês não vão calcular isso daqui não, mas
Olha para a planta. Ela vai te dizer se ela está respirando muito, se ela está respirando beleza ou se ela está respirando pouco. Como assim, Stefania? Gente, quando ela vai respirar muito, ela vai fermentar. Quando uma planta está respirando muito, ela está fazendo pouca fotossíntese. Você não está dando luz suficiente para ela, certo? Olha, lembra aí do jardim de vocês, da plantinha de vocês. Então, é uma planta que vai fermentar. Vocês sabem que a fermentação, ela vai me dar menos energia do que a respiração. Então, vamos entender. Se ela está liberando mais gás carbônico do que está consumindo, esse coeficiente vai ser maior que 1. Vamos supor que ela liberou 4 moléculas de gás carbônico e consumiu 2 de oxigênio. 4 dividido por 2 dá 2. Então, o coeficiente respiratório deu maior que 1, não foi? Nesse caso, a planta ela está fermentando, ela não está respirando. E aí, o que vai acontecer com ela? Se ela tem menos energia, gente, ela vai crescer menos. Ela vai crescer menos, ela vai se desenvolver mais devagar. Ela vai se desenvolver mais devagar. Então, minha plantinha não dá flor. Você está dando luz adequada para ela? Porque a flor é a puberdade da planta. Lembra lá naquela música do Zé Ramalho que eu indiquei para vocês, a árvore? O tempo de uma planta ele não é contado em dias. Então, se você está dando pouca luz para ela, ela não vai respirar, ela vai fermentar. Menos energia, vai demorar mais para ela se desenvolver, certo? Aqui tá legal, ela tá oxidando açúcar, é o que tem que fazer, coeficiente respiratório igual a 1. A quantidade de gás carbônico liberado, a quantidade de gás carbônico consumido, tá ok, certo? Agora, quando o gás carbônico liberado, por exemplo, liberou 1 de gás carbônico e consumiu 2 oxigênio, 1 dividido para 2 dá 0,5, dá menor do que 1. Se deu menor do que 1, gente, ela vai oxidar lipídios. Isso aqui é ótimo quando acontece nas sementes em processo de germinação. Mas quando acontece na planta em processo de formação de semente, as sementes vão vir pubas. Vocês já ouviram falar nisso, né? As sementes elas vão ser inviáveis. Porque se a planta está oxidando lipídio para se manter viva, gente, ela tem que investir numa coisa, é o dinheirinho dela. Se ela está oxidando lipídio, para poder se manter viva, ela tem que oxidar açúcar. Nesse caso aqui, gente, a planta faz outra coisa que a gente não consegue, que se a gente conseguisse ia ser um sonho. Ela transforma lipídio em açúcar, lá nos glioxissomos que a gente não tem. Então, já pensou se você pudesse transformar a sua gordura em açúcar? Você não ia ter gordura acumulada. É só você dar umas corridinhas bacanas, né? Consumir mais oxigênio, uma corrida massa, certo? E aí, você daria aquela corridinha bacana, consumindo, fornecendo muito oxigênio para o teu corpo, e você ia transformar lipídio em açúcar. E aí, esse açúcar você ia consumir. A planta, ela faz isso. Só que no momento que ela consome o lipídio, que era para ir para as sementes têm uma grande quantidade de lipídio, pessoal. Elas têm uma grande quantidade de lipídio. Por quê? Interessante esse porquê aí. Por que ela tem uma grande quantidade de lipídio? Lipídio ele armazena mais energia do que açúcares. Uma semente ela não sabe quando ela vai nascer, quando ela vai germinar. Então ela vai precisar dessa muita energia dentro dela, certo? Por isso que ela acumula lipídio. Outro motivo, açúcar é mais gostoso que lipídio? Ô, professora, não, professora, é uma gordurinha assada. Ei, pessoal, calma, vamos falar de comida agora não. Eu estou falando para os animais lá, para as brocas que vão destruir as sementes. Então, quando a semente acumula lipídio no lugar de açúcar, vai ser menos atrativo para os predadores, estão entendendo? Então, quando as sementes estão vindo secas, você sabe que a sua planta ela está respirando demais.
ela está respirando demais, certo? Está consumindo muito oxigênio, liberando pouco gás carbônico, tá bom? Vamos para frente. Qualquer dúvida pode me chamar. E a respiração, gente, ela também é utilizada na planta como sinalização. Sinalização, sim. Um processo que a gente chama de climatério. Olha que coisa interessante, gente. Olha esse gráfico aqui. O B é a produção de etileno. O etileno, ele é um hormônio responsável pelo amadurecimento dos frutos. E o A é a taxa de respiração. Eu quero que vocês observem esse ponto. Quando a gente vê gráfico, a gente estuda os pontos de cruzamento, né? Olha esse ponto de cruzamento, ó. Presta atenção. O que foi que aconteceu aqui? A respiração, ela caiu. Quando cai, é a planta dando sinal, o fruto, aqui é no fruto, tá? É o fruto dando sinal, dizendo assim, cara, eu não vou mais trabalhar, porque eu já estou pronto. Eu não vou mais trabalhar, eu já estou pronto. Beleza? Aí o que é que a planta faz? Derruba o fruto. Olha a produção de etileno como sobe. O fruto ele vai amadurecer agora, porque as sementes estão prontas. O fruto vai amadurecer. Olha a produção de etileno lá em cima. Quando a produção de etileno cai, sabe o que é que significa isso aqui? A planta ela pode ser retirada da árvore. Nesse momento aqui, ó. A planta não, perdão, o fruto. Ele pode ser retirado da planta nesse momento aqui, porque ele já amadureceu o máximo que ele podia, tá? Então agora, ó, cai a produção de etileno, porque já amadureceu o máximo que ele podia. Ele vai voltar a respirar só mais um pouquinho, tá bom? Para poder mesmo cair. Mas esse aqui é o sinal. Semente está pronta. Beleza, o fruto mesmo produz o etileno. Vou produzir o etileno. Tô maduro. Caiu o etileno. Ele respira mais um pouquinho para pegar aquele último fôlego antes da planta derrubar ele. E aí aqui, ó, ele vai produzir etileno já fora da planta, tá bom? Fora da planta, produzindo etileno. Como assim fora da planta? Eu não estou entendendo. Ele está morto. Está liberando etileno. Beleza? Por isso que para a gente amadurecer fruto, que no interior a gente chama de abafar, a gente põe jornal, né? Põe numa bacia, põe jornal e taca embaixo da cama. O jornal, ele segura o etileno lá dentro, que vai ser liberado por esse fruto. E aí isso vai amadurecer os frutos fora da planta. Porque a gente colhendo aqui, ele não está maduro total. E o interessante é que se ele não está maduro total, ele não vai ter larva. Porque a mosca ela vai pôr os ovos dela no fruto maduro total. Por quê? Porque já tem açúcar para alimentar as larvas dela, certo? Então tem tudo isso daí. No interior a gente tira antes do amadurecimento total, que a gente chama de vez. A gente tira quando o fruto está de vez. Abafa e aí come sem larvas. O ruim disso, se você plantar a semente, ela não vai nascer, porque a semente não vai estar pronta, certo? A gente colhe por aqui, ó. A semente não vai estar pronta ainda. Se a semente não está pronta, se não rompeu a funícula, que é o que liga a semente à planta mãe, é como se fosse uma placenta, um cordão umbilical, essa funícula. Se não rompeu a funícula, a semente não está pronta para nascer. Quando vocês forem plantar alguma coisa que dê vagem, por exemplo, flamboyant, o amor da minha vida, se for plantar flamboyant, observa a vagem na planta e sacode. Se fizer zoadinha, tá no ponto. Só esperar abrir, não precisa, porque antes disso, ó, antes do fruto abrir, a semente já está pronta, tá bom? Aqui está o amadurecimento total do fruto. O amadurecimento total do fruto vai me dar a abertura. Então, depois que ele amadurece total, ele vai abrir, porque o fruto do flamboyant, que é aquela vagem grande, ele é deiscente. Se ele é deiscente, ele vai abrir. Se eu colher a semente do chão é melhor? Sim, é bem melhor. Só que você pega a vagem, você abre e você vai ter uma quantidade maior de sementes. Mas, vamos lá, né? E a parte 3, agora a gente vai entrar na fotossíntese. Eita, é difícil.
O pessoal, infelizmente, eu não posso trabalhar tudo que eu queria com vocês. Infelizmente. Mas vamos ver aqui a fotossíntese. A clorofila A, ela está presente em todos os eucariotos fotossintetizantes. Ela é, galera, um protetor solar. É a clorofila A que deixa a planta verdinha. Ela é o principal fotorreceptor e ela é essencial na fotossíntese. É ela que deixa a planta verde, certo? Então, a clorofila A, ela está presente em todas as plantas. Só mais a minha planta tem a folha vermelha, ela tem clorofila A. Já já eu explico essa questão do vermelho, tá? Aí a gente tem a clorofila B, que vai ser um pigmento acessório. O que que acontece? A clorofila B, vamos falar da clorofila A de novo. A clorofila A, ela absorve luz direta, certo? A luz está batendo direto na planta, uma luz direta. Aí a clorofila A pega essa energia. Quando ela não bate direto, quando tá tipo sombreado, a clorofila A não consegue pegar essa energia. Quem vai pegar vai ser a clorofila B. Só que o que a clorofila B faz? Ela transfere energia para a clorofila A. Ela acumula energia e transfere para a clorofila A. Olha que interessante. No centro da molécula de clorofila eu tenho magnésio. No centro da molécula de hemoglobina, que é do nosso sangue, eu vou ter o ferro. O que é mais interessante ainda? O ferro no vegetal, eu não vou dizer que ele não é bom. O vegetal precisa de ferro, mas não tanto quanto a gente. Assim como a gente precisa de magnésio, mas não tanto quanto os vegetais. Olha onde é que os animais podem entrar aí. Fazendo cocô. Quando a gente faz cocô, a gente põe muito magnésio para fora. Magnésio e nitrogênio, mas magnésio também. Quando a planta cai, ou quando você come a planta ela vai usar o ferro, tem muita coisa. Ela usa o ferro também para esconder a clorofila. Vou falar disso no beta-caroteno, né? Nos carotenoides. Mas ela também vai usar o ferro para esconder a clorofila. Folhas mais verdes, elas possuem mais ferro. Não associem o ferro à cor vermelha. Associem o ferro nos vegetais à cor verde. Beterraba não é rica em ferro. Ela tem, mas ela não é rica. Agora, a folha do couve, ela é aquele verde bem escuro. Então, tem muito ferro. E aí, você come aquilo ali, gente, muito ferro, um suplemento de ferro ideal para você passar boa parte do seu tempo, certo? Agora, o magnésio a gente faz cocô e elas gostam. E o ferro ela bota lá nas folhas para a gente comer mesmo. Quanto mais velha a folha, mais ferro ela tem, tá bom? Eu falo muito para os meninos, quer ferro? Como folha de base, a folha da base do couve. Não aquela folha de cima, folha de base, tá? A folhinha do oim não, a folha de base, tem muito ferro. Ele vai acumulando, que a planta não usa muito. Os carotenoides é a segunda classe de substância mais importante na fotossíntese. São sintetizados pelas plantas, presentes na membrana de tilacoide. E olha que é interessante, ele impede ou tenta impedir exatamente aquele processo que eu falei da gente dar luz à noite para a planta. Olha aqui, ó, vamos entender aqui. Gente, esse gráfico fui eu que fiz, tá aparecendo na minha cara. Aqui é a luz que você está oferecendo, aqui é a intensidade fotossintética. Então, vamos entender. Quanto mais luz, mais fotossíntese. Quanto mais luz, mais fotossíntese. Quanto mais luz, mais fotossíntese. E a planta morre. Ela morre. Porque ela vai fazer fotossíntese até ela morrer de cansada. É o que o pessoal quer, né? Que a gente trabalhe até a morte, até a exaustão. Ela vai ficar exausta, ela morre de cansada. E aí, o que os carotenos fazem? Ele diz assim, calma, calma, não é assim não, amiga. Tu vai morrer. Aí ele cobre e vai fazer com que a curva da fotossíntese fique assim, ó. Vai chegar a um ponto máximo e aí estabiliza. Estabilizou porque ele escondeu a clorofila. Então, se a plantinha de você está avermelhada, principalmente os cactos, ele está pegando luz demais, tá bom? Tá pegando luz demais.
Porque os carotenos, eles estão aparecendo aí, certo? Para poder esconder a clorofila. Então, as plantas vão ficando avermelhadas porque ela está pegando luz demais. É um dos motivos. Tem vários outros motivos, tá? Mas um dos motivos é esse. Então, os carotenos, ó, voltando aqui, ele protege a clorofila contra o excesso de intensidade luminosa. É como se ele fosse um freio. Ele freia, porque Freia é o nome da deusa lá, nórdica. Enfim, ele freia a clorofila, porque se deixar ela trabalha. Se deixar ela trabalha. Igual eu que estou aqui 1h da manhã gravando essa aula, né? Mas se deixar ela trabalha. Isso é ruim para a planta? Gente, não é ruim. Ela só vai morrer mais rápido. É igual com a gente. Você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, não vai? A planta também, se ela trabalhar, ela vai ganhar energia. Ela vai conseguir acumular energia. Só que aí ela vai chegar à exaustão, ela vai morrer cedo. Você morre de trabalhar e a planta também morre de trabalhar, viu? Então vamos ter cuidado. E olha aqui o que acontece na fotossíntese. Aqui eu estou falando de uma planta C3. Por que ela é chamada de planta C3, gente? Ó, porque como é que eu posso falar para vocês? Bem aqui, estão vendo? Vai ser formado um complexo de carbono, um complexo que contém 3 carbonos. Desculpa, é aqui. O ácido fosfoglicérico. Ele vai ter 3 carbonos. Então, como é formado um ácido com 3 carbonos, a gente chama de uma planta C3. Aí o que vai acontecer? Preste atenção nessa gatinha aqui, ó, a rubisco. O que a rubisco vai fazer? Ela segura na mão do gás carbônico. Ela é uma enzima, tá? É uma enzima carboxilase oxidase. Ela segura na mãozinha do gás carbônico, liga ele com a ribulose bifosfato. Ela entrou aqui, ó, como ribulose bifosfato, ligada ao gás carbônico, e jogou ele no ciclo. Quando ela joga, ela não é mais rubisco, ela é ribulose bifosfato, certo? Aí fica RUBP, perdeu o nomezinho bonitinho dela. Ligou com gás carbônico, entrou no ciclo. Essa primeira etapa do ciclo a gente chama de carboxilação. É a etapa que vai haver a fixação do carbono, ela está jogando o carbono no ciclo. Entrou no ciclo, ele vai deixar de ser gás e lá na frente ele vai ser açúcar. E aí o que vai acontecer? Está aqui, a ribulose 1,5-bifosfato entrou no ciclo, vai para o ácido 3-fosfoglicérico, porque entrou água, olha a água aqui, ó. Entra ATP, sai ADP, sai água, que vai lá para a transpiração. Aqui a gente chama de redução, porque vai ocorrer, ó, vai entrar ATP, sair ADP. Aqui foi questão do fósforo. Mas aqui, ó, entra NAD PH mais H e sai só NAD P mais. Como ela ganha elétrons, eu vou dizer que houve uma redução. Aqui vai ser a regeneração. Eu vou perdendo. Aqui vai ser o fosfoglicerato, 10-fosfogliceraldeído, gliceraldeído, tá? 10-fosfogliceraldeído. E aí eu vou ter renovada a ribulose 5-fosfato. Entrou ATP, saiu ADP. E aí a rubisco vai e joga o gás carbônico de novo no ciclo, tá bom? Esse aí é o ciclo básico. A maioria das plantas terrestres, elas são C3. Por quê? Porque foram as primeiras que surgiram, gente. As primeiras que surgiram. E elas estão aí em maior quantidade, certo? Olha aí, ó. Probleminhas. Gente, tinha uma... Não, deixa pra lá. Probleminhas. A rubisco. Qual é o problema da rubisco? A rubisco, ela não é monogâmica. Ela é bigâmica.
Ela é uma carboxilase, oxilase. O que é que isso vai me dar? A fotorrespiração. Qual é o problema, gente, da fotorrespiração? Na fotorrespiração, ao invés da rubisco se ligar ao gás carbônico, que é o que acontece na fotossíntese, ela vai se ligar ao oxigênio. Qual é o problema disso, pessoal? O problema disso aí, gente, vai ser o seguinte. Ela vai respirar na presença de luz. Mas ela não já estava respirando? Estava, e ela está respirando e respirando. Ela está respirando aí 2 vezes. Ela está respirando quando era para fazer fotossíntese. Ela vai usar a luz para respirar. Ah, mas ela não precisa da luz para respirar. Não, mas nesse processo aqui, ela usa a luz. Ao invés de fazer fotossíntese, ela faz a fotorrespiração, que é quando a rubisco ela se liga ao oxigênio. A fotossíntese nas plantas C3 ela é sempre acompanhada da fotorrespiração. Então, as plantas C3 elas têm esse problema. Elas consomem oxigênio e liberam gás carbônico na presença de luz. E aí eu pergunto, o que é que vai fazer com que ela faça isso? Temperatura e concentração. Gente, olha, quando eu falo de temperatura, vamos entender. O gás carbônico, ele é mais solúvel em água, em altas temperaturas ou em baixas temperaturas? Pause. Em altas temperaturas. Stephanie, como é que eu vou fazer para aprender isso, gente? Lembra de vocês abrindo a Coca-Cola. Se você abre uma Coca-Cola quente, o jato sobe assim uns 3 metros, tô brincando. Mas aí derrama tudo, né? Fica 2 dedos dentro do litro, da Coca-Cola de 2 litros. Por quê? Porque o que está segurando o gás carbônico ali, misturado na água, entre aspas, água, né? É a pressão. Agora, quando você alivia essa pressão, o gás carbônico, se está quente, ele não está solúvel em água. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai sair dali levando o líquido com ele e tudo, e acontecer aquela coisa. Agora, quando ele está bem geladinho, você abre a coca e faz assim, ó, né? É só... Quanto mais frio, mais o gás carbônico se dissolve em água. Mais o gás carbônico vai estar presente ali na atmosfera. Mais as plantas C3 estão bem adaptadas. Aí, o que é que o pessoal faz? Traz a soja, que é uma planta C3, para o cerrado. Eles estão sendo o quê? Jumento. Por quê? Perdoe aí alguém que planta soja. Mas o que acontece? Ela é uma planta C3, gente. Ela é adaptada a lugares frios. Ah, plantou lá no sul do Brasil, deu certo. Vamos plantar no sul do Piauí? Gente, o Piauí ele é quente de cabo a rabo. Ele é quente. Mas aí o homem também é inteligente. Vocês vão ver lá na frente, eu vou dizer, orra, gostei, ó. O homem é inteligente. Vamos lá. O que é isso aqui e o que diabo é isso aqui? Isso aqui, gente, é um produto formado na fotorrespiração chamado de glicolato. O glicolato, ele é tóxico para a planta. Tanto que quando o glicolato é produzido, ele vai lá para os lisossomos, peroxissomos, perdão. Vai lá para o peroxissomo. Por quê? Porque é formado um peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. E isso é tóxico para o vegetal. O homem viu essa molécula e melhorou ela. Melhorou ela um pouquinho. Vocês não veem nenhuma semelhança, né? Eu vejo porque eu sou maluca. Isso aqui é o glifosato. O glifosato ele é um veneno. Ele mata a planta. Sabe por quê? Na fotorrespiração, a planta não vai estar respirando 2 vezes. Isso acelera o ciclo de vida dela, não é verdade? Então, vamos fazer uma molécula artificial. Eu taco nitrogênio nela e fósforo.
para poder ser melhor absorvido. Gente, não. Rapaz, o homem, quando ele quer, ele é muito massa. Eu jogo isso aí na planta, sabe o que acontece com ela? Ela morre seca. Por que, Stefânia, que tu tá dizendo que o homem é muito massa? Porque a soja, ela é um fruto deiscente, ela abre. O feijão, ele é deiscente, ele abre. Então, se você perder a época de colher o feijão à mão, eu tô falando da sua vozinha que colhe o feijão de corda lá nas grades que ela fez lá. Se você perder o tempo, ele abre e você vai ter que catar o grão no chão, que não dá certo, porque comer broto de feijão é tóxico, tá? Ele seca antes da planta abrir. E aí o trator pode passar de boa, tá bom? O trator vai, passa de boa, colhe a soja que tá seca, morta, seca. Gente, seca numa velocidade que vocês não têm noção. Seca e aí vai, colhe o fruto fechado, não vai ter perda de grãos. Perfeito isso, né? Olha a inteligência do homem. Ele mata a planta antes que ela abra. O meu avô, ele colhe feijão até o pé morrer. Agora, esses caras aí não, eles matam. Cada colheita morreu aquele tanto de pezinho de soja. Por quê? Porque não vai, se abrir uma vagem, eles estão perdendo grão. Não pode perder grão, não. Certo? A planta C3, elas não possuem adaptações que reduzem a fotorrespiração. A fotossíntese dela está sempre acompanhada com a fotorrespiração. A fixação de carbono vai ocorrer somente pelo ciclo de Calvin. Ela vai ter apenas a enzima rubisco, que é essa malvadinha aí, que é para namorar com gás carbônico, mas na hora que vê o oxigênio, agarra ele e ainda joga ele no ciclo, vai apresentar pros par, meu amigo. Porque a bicha é sem vergonha. E o produto final, a gente tem o ácido 3-fosfoglicérico, tá bom? Que é uma molécula de 3 carbonos, por isso que é chamada de plantas C3. 85% das plantas atuais, a gente tem a soja, o feijão, o trigo, o arroz. Salvadora da pátria. Com a evolução, pessoal, quando as plantas C3 surgiram, a atmosfera, quando elas surgiram, lá quando elas faz tempo, vocês não eram vivos não, nem a bisavó de você, faz tempo, faz muito tempo. Quando as plantas C3 surgiram, não tinha o problema do oxigênio, porque foram as próprias plantas, os próprios seres autotróficos que colocaram oxigênio na atmosfera. Então, o que tinha excesso era o gás carbônico. A rubisco, ela não tinha esse problema de pegar oxigênio, porque o oxigênio nem tinha. Estão entendendo? Tinha, mas não tinha essas coisas de oxigênio que tem hoje, né? E aí, para poder resolver esse problema, algumas plantas, eu vou falar desenvolveram, mas está errado, né? Desenvolveram a pepcarboxilase, ela surgiu por evolução. Essa pepcarboxilase, ela é fosfenolpiruvato carboxilase. Ela é uma carboxilase, ela só tem função de carboxilase. Eu pergunto para vocês, elas perderam a rubisco? Pausa. Não perderam a rubisco. A rubisco permanece na natureza. Mas aí elas têm a pepcarboxilase. O que a pepcarboxilase faz? Ela esfrega o gás carbônico na cara da rubisco. Ela pega o gás carbônico atmosférico e joga ele na cara da rubisco. Esconde o oxigênio de todo jeito que vocês possam imaginar. A pepcarboxilase ela faz isso. Aí vamos lá, as plantas C4. Ela fixa o gás carbônico pelo ciclo de Calvin pela via C4. O que vai acontecer? O ciclo de Calvin ele vai ocorrer nas células da bainha vascular. Lembra onde está a bainha vascular? Lá para o meio do caule. Lembra, né? Lá para o meio da folha. Lá para o meio de tudo. Então, vai estar lá para dentro. E a via C4 nas células do mesófilo. Lá na folha, o que vai acontecer? Antes de eu falar isso aí, lá na folha, o que vai acontecer? A pepcarboxilase, ela vai estar lá na beirada, lá no parênquima palissádico,
e lacunoso, pegando o gás carbônico. Ela pega esse gás carbônico, transforma ele em malato, uma substância, uma molécula. Transforma ele em malato. Esse malato é levado lá para a bainha vascular. Estão entendendo? Lá ele é descarboxilado. E essa descarboxilação vai me dar gás carbônico e eu esfrego o gás carbônico na cara da rubisco que está lá nas células da bainha vascular. Vocês entenderam? O carbono ele é fixado 2 vezes. Uma vez na forma de malato, lá nas folhas, e a outra vez lá no ciclo de Calvin, quando elas esfregam o gás carbônico na cara da rubisco. Entendam o que é o esfregar. Lá nas células do mesófilo, ela pega o gás carbônico e armazena ele sob a forma de malato. Armazena não, né? Contrai ele, conjuga ele, junta ele na forma de malato. Leva esse malato lá para a bainha vascular, que está mais no centro. Não tem contato com a atmosfera, então não vai ter contato com oxigênio. E aí o que é que vai acontecer? Descarboxila, e essa descarboxilação joga o gás carbônico na cara da rubisco. A rubisco pega o gás carbônico e entra no ciclo normal, certo? Ela não vai ter contato com o oxigênio. O produto final vai ser o ácido oxalacético, que é um ácido com uma molécula com 4 carbonos, por isso que são chamadas plantas C4. Aí, exemplo, a gente tem o milho, a cana-de-açúcar, o sorgo, o milheto, bom? E aí, as plantas, a gente vai ter as plantas CAN ou plantas MEC. Depende do que você está falando. CAN, cruçaláceas de metabolismo, né? Porque é em inglês. MEC, metabolismo ácido das cruçaláceas, ou é crassuláceas. Vocês vão encontrar as duas escritas aí. Crassuláceas, cruçaláceas. Mas vamos lá. Essas plantas aí são essas bonitinhas que estão aqui no fundo, ó. São os cactos, são suculentas. Qual foi a sacada delas? As plantas C4 separam o oxigênio da rubisco no espaço. Lembra que o ciclo de Calvin ele vai ocorrer nas células da bainha vascular, que está lá dentro. Então, a rubisco não vai ter contato com o oxigênio porque eles estão separados pelo espaço. As plantas CAN, crassuláceas, elas estão separadas, elas separam o oxigênio da rubisco no tempo. Como assim, Stefânia, sua louca? Ela vai abrir os estômatos à noite. Como assim? Gente, olha, é planta que vive em local seco. Se ela abrir o estômato de dia, o que vai acontecer com ela? Ela vai secar. Os estômatos ficam só piscando, tá? Fica piscando, 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 para poder o gás carbônico entrar. Quando esse gás carbônico entra, ele é transformado em malato. E esse malato fica acumulado. À noite, que agora está ventando, né? Porque só venta de noite no cerrado. De manhã não tem um pauzinho de vento. Mas de noite, quando venta, quando a temperatura é mais amena, que elas abrem os estômatos, o que é que vai acontecer? Ela pega esse malato, descarboxila ele e joga o gás carbônico na rubisco. E aí eu pergunto para vocês, eu posso dizer que essas plantas fazem fotossíntese à noite? Não! Fotossíntese ela é feita de dia. Só que de dia a única coisa que elas fazem é é pegar o gás carbônico e juntar ele em malato. É como se ela carregasse uma bateria que ela vai usar à noite, certo?
reduzem muito a fotorrespiração e são plantas adaptadas a ambientes secos. Sabe por quê? Preste atenção nisso daí. A água que elas produzem, bem aqui, ó, eu vou voltar aqui tudinho para vocês. A água que elas produzem aqui fica dentro delas, tá? Elas não perdem para o meio, não. Elas não vão perder para o meio. É por isso que você não pode aguar seu cacto. Mas, professor, não tem que aguar o cacto? Tem que aguar o cacto, mas não é com a mesma frequência. Porque a água fica dentro dele, mas ele vai usando essa água. É igual o cara dizer que a água do planeta não acaba porque a gente bebe, a gente mija, a gente transpira, mas a gente usa água em reações químicas, a planta também está usando. Então, pessoal, eles guardam essa água dentro deles, por isso que são suculentas. Por isso que o cacto, o caule dele é um cladódio que acumula água. E essa água é resultado da fotossíntese, tá? Então, qual a frequência que eu devo aguar meu cacto? Meu irmão, esquece de aguar o cacto. Esquece. Você vai aguar o cacto assim, raramente. Se for uma bichinha dessas aqui, ó, ou uma ravortezinha dessas aqui, esqueça de aguar, esqueça total. Esqueça de aguar, porque ela consegue ficar muito tempo sem água, viu? Muito tempo. Exemplo, abacaxi e as cactáceas, tá bom? Olha aí que coisa linda, gente. Olha esse chão aqui, ó. Seco, 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 seco. Tá bom? Ó, o capim tá lá do outro lado, porque esse aqui, ó, que tá lá do outro lado, com aqui, horazinho aqui, o cara tem que aguar todo dia. Esse aqui não. Ele vai aguar mesmo quando é difícil. É a cada 20 dias, de mês em mês, mas a planta ela dá sinais quando elas murcham também. Quando elas começam a murchar, a gente olha, a gente vai em água, tá bom? Curiosidades. A distância nas plantas da lavoura. Pergunto para vocês. Eu tenho uma lavoura de planta C3, eu plantei soja. Eu tenho uma lavoura de planta C4, eu plantei milho. Gente, em qual delas as plantas estão mais juntas? Na que eu plantei soja ou na que eu plantei milho? Vamos pensar um pouquinho. Gente, ó, preste atenção. Na soja, as plantas estão bem coladinhas uma na outra. Para quê? Para diminuir, gente, uma planta C3, ela não tem PEP carboxilase, ela só tem rubisco. Para diminuir o contato do oxigênio com as folhas, com a parte de baixo das folhas, que é onde estão os estômatos. Então, se você caminha numa plantação de soja, você vai se sujar. Ou então tem que ter muito cuidado para não pisar nas plantas, porque elas estão muito coladas uma na outra. Agora, numa plantação de milho, não, eles já podem dar um espaço maior, porque ela não tem esse problema com o oxigênio, certo? Uma vez que eles resolveram isso com a PEP carboxilase, tá bom? Dicas, livro 7 minutos depois da meia-noite. Tem filme também, mas eu indico o livro. O livro é mais bonito. Peraí que meus cachorros... Vocês não estão ficando doidos, tem um cachorro latindo mesmo. Então, gente, o livro 7 minutos depois da meia-noite, ele vai falar de algo interessante, que são metabólitos secundários. Tem a história linda, mas muito lindo a questão dos metabólitos secundários que as plantas produzem para poder se defender, certo? Muito interessante. O filme O Som do Trovão, muito massa. É um filme tão antigo, de 1800 e carne assada. Gente, é um filme muito massa quando fala de aspecto evolutivo. E é um massa mesmo, dando spoiler, é que a galera percebe que fez merda quando eles olham para as plantas e elas estão lindas. Estão lindas. Por quê? Porque é como se eles tivessem
estado, o meio no qual as plantas surgiram. As plantas estão lindas. É isso que faz com que a mulher veja que deu alguma coisa errada, alguma coisa deu errado aqui. Muito massa o filme. Assistam com um olhar de pesquisador e não de uma pessoa que quer ver Thor, que Thor o filme é muito mais massa, né? Também porque o Chris Hemsworth, nossa senhora, né? Mas enfim, filme muito massa. E a música Planta Baixa do Toquinho, desculpa eu ter colocado com letra minúscula, mas é o Toquinho mesmo que fez aquarela com Toquinho e Vinícius. Gente, é uma música linda. Ouçam, ouçam ela, reflitam, porque é muito difícil você encontrar alguém que sentimentalize as plantas, que personifiquem, que comparem as plantas com o ser vivo, com vocês, do jeito que ele faz nessa música, tá bom? Por hoje é só, tô triste, porque só falta mais uma, mas adorei, estou adorando estar com vocês, apesar do nosso contato não ser tão íntimo. Grande abraço, mesmo, bem grandão, e até a próxima.